Vale a pena usar robôs para fazer minhas operações de trade? E aí, será que vale ou não vale? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente e hoje nesse vídeo eu vou responder se eu utilizo e se vale a pena, quais são os prós, quais são os contras de estar utilizando um robô trade. Que é um negócio que está crescendo muito no mercado financeiro e por isso eu recebo constantemente essa dúvida. Mas antes disso, aqui embaixo, clica no curtir desse vídeo, porque vai com certeza te ajudar, vai mostrar uma forma talvez diferente de investir, que vai resolver um problema teu muito grande aí. Não se esquece, se você não está inscrito aí, se inscreve, toca o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos, que só para falar de robôs eu já adianto. Vamos ter 3 vídeos aqui falando sobre esses robôs facilitadores, né, para quem deseja operar. Dito isso, vamos lá, vamos começar falando que esse tipo de robô está crescendo muito no mercado porque resolve alguns problemas dos traders, tá? Para entender isso, vamos falar dos prós e contras desses, de quem opera, né, no dia a dia, que basicamente são os seguintes. Primeiro, fator emocional, tá? Um robô ele elimina o fator emocional, que é o grande problema, é o X da questão de todo trade. Falar com os traders, normalmente vão falar assim, pô, eu tenho uma operação boa, minha metodologia é boa, mas o meu psicológico me quebra. É a coisa que eu mais escuto, tá? Eu vou dar um exemplo, o cara começa o dia perdendo, aí vai lá, já dobra a mão, acredita naquela tese dele, e aí não olha mais para os gráficos, não olha mais por aquele setup dele e quebra com a conta muitas vezes, tá? Isso eu vejo acontecer constantemente. Então, o emocional, às vezes a gente tem uma metodologia redondinha, é só seguir aquilo. Mas a gente faz ao contrário por causa do viés, tem alguma coisa, uma notícia, alguma outra coisa que atrapalha muito. Então, fator emocional é um grande problema e o robô não tem emocional, ele segue só o que está programado nele lá, que pode ser que tu programou, e isso já é a segunda vantagem, né? Tu pode desenvolver tua metodologia, né, e colocar o robô para trabalhar, ou tu pode pegar já estratégias prontas, né? Eu gosto de fazer isso, procurar estratégias que fazem sentido com o meu operacional e usar aquela estratégia. Tá? É uma outra possibilidade. Além disso, a terceira vantagem que eu vejo nos robôs é justamente as operações serem 100% do tempo. Ou seja, não precisa tu estar lá para operar, tu comprar, tu vender, não precisa programar nada. O robô vai seguir exatamente a metodologia dele. Então tu pode ter definido isso, ou se tu contratou uma estratégia, tu está usando uma outra estratégia, isso vai acontecer de forma automática, 100% do tempo. Deu uma operação boa, o robô entendeu que formou aquilo que o robô que estava programado na estratégia, ele vai operar. Esse é o grande detalhe, tá? E eu vou dar um exemplo depois aqui nesse vídeo ainda, como isso faz diferença, porque na minha metodologia, agora enquanto eu estou gravando esse vídeo 10h50, já teria tido umas 4 operações. Eu não fiz nenhuma porque eu não estava na frente do PC, não estava olhando para ele. Se a minha estratégia tivesse num robô, teria executado 3 ou 4 operações aí, tá? Outra questão, disciplina, tá? O robô segue a metodologia dele. Naquela estratégia está definido que ele vai fazer tal coisa, quando der tal lucro ele vai sair, quando der tal prejuízo ele vai estopar, se perder o suporte ele vai estopar, se bateu na resistência ele vai estopar, ele vai seguir a metodologia dele. E essa é uma grande diferença, porque aí tu consegue simplesmente olhar as estatísticas. Qual é a estatística de ser robô? É essa, perfeito, isso que me agrada. Ele vai seguir provavelmente entregando essa estatística aí. Além disso, a velocidade de execução dos robôs é muito acima da nossa velocidade. Então eu às vezes vejo lá uma operação, eu acho que está legal, vou ver se confirmou com outro indicador e aí eu mando a operação. O robô já vai ter mandado a operação. Então é extremamente ágil isso, tá? Então a velocidade de execução é muito maior. Para finalizar, acho que nas vantagens a gente tem a possibilidade de fazer backtest. Como o robô tem uma consistência, tem uma disciplina, você consegue pegar aquela metodologia que ele utiliza e fazer um backtest olhando assim, nos últimos 5 anos, como seria a performance do meu robô usando essa estratégia. Então isso tudo é possível e isso traz muita vantagem. Nós poderíamos pegar a minha metodologia do Andrei e testar? Claro, mas o Andrei não iria operar toda vez, não iria estar 100% do tempo disponível, muitas vezes eu ia achar que aquela operação não era tão boa e o robô ele vai seguir a lógica dele. Essas são as vantagens. Mas quais são as desvantagens, André? Vamos lá. Primeiro, dependência tecnológica. Tu precisa ter aí internet para enfim, precisa ter o software que está lá, né, daquele robô, ele está rodando em alguma nuvem e inclusive o robô que eu utilizo, já dando um spoiler aqui que eu utilizo, ele é 100% online, está numa nuvem, então não depende de computador, já elimina um possível problema, não depende da minha internet, não depende da minha
energia elétrica, tá? Então eu utilizando um robô em nuvem já elimina tudo isso, mas mesmo assim depende daquela estrutura estar funcionando, né? Às vezes dá problema. Outra questão é que o mercado é imprevisível e o robô ele não está nem aí para volatilidade. Ao mesmo tempo que é algo positivo, é algo que pode ser negativo. Então vamos lá, aconteceu a pandemia, né? Vamos lembrar da pandemia. O mercado abriu em queda gigantesca, eu super sabia que por alguns dias o mercado ia só derreter, né? Ia cair. E o robô, toda vez que ele encontrasse uma oportunidade de compra, ele ia comprar, né? Então, claro, o robô lá provavelmente ia estar operando vendido também, né? Mas isso tu não consegue tirar do robô. Então, às vezes, se tu acha que vai dar uma M muito grande, tu não quer estar operando, que às vezes tu pode abrir mão de uma oportunidade, porque o robô ia estar vendido nessa M, né? E tu ia ganhar dinheiro, mas tu pode simplesmente ir lá e pausar o teu robô e dizer não quero operar por alguns dias. Outra questão é que dependendo da tua configuração, dependendo da programação que tu fez, aquele robô pode operar de forma descontrolada, né? Então por isso que eu gosto de pegar a estratégia já testada, as prontas, e isso simplifica muito a minha vida aí. E por último, ele tem uma certa necessidade de monitoramento, tá? Mas eu tenho alguns estudos aqui que eu também vou compartilhar para mostrar em relação a essa necessidade de monitoramento. Quanto tu precisa monitorar se tu está fazendo trade de forma manual e quanto precisa monitorar se tu está fazendo trade com o robô, tá? Tem um estudo que mostra isso. E também tem um estudo da FGV que mostra em relação a ganhos, né? Quantos por cento das pessoas têm ganhos ao final das operações, e a gente vai comparar isso também com os robôs, tá? Esses aqui são as vantagens e as desvantagens, e agora eu vou mostrar na prática 2, 3 coisinhas aqui pra gente finalizar esse vídeo. No final eu volto para dar minha opinião aí concreta sobre isso. Então, vamos lá. Estou aqui com o nosso Profit, tá? Ele está aberto aqui. Estou no mercado, pode ver, eu estou na conta Day Trade, não estou operando nesse momento, está zerado aqui. Só que se tu olhar aqui, ó, a gente voltar, olha aqui, ó, aqui a gente teve uma compra, esse sinalzinho amarelo, né? Opa, deixa eu puxar ele mais para frente aqui, ó. Sinalzinho amarelo é compra e uma venda aqui. Não fui eu que fiz, tá? Isso aqui foi o nosso robô que fez ontem. Depois a gente teve uma venda aqui, ó, vendeu aqui e comprou aqui, ó. Tá? Ganhou lá, né, os 290 pontos aí, tá? Então, aqui também, ó, pegou aqui lá os seus, que foi até mais, né? Tá aqui, ó, 450 pontos. Então isso aqui foi automático. Se a gente for voltando no tempo, tá aqui, ó, aqui operação, né? Aqui operações. Isso aqui foi o robô operando, tá? Não fui eu. Agora a gente está aqui gravando, pode ser que daqui a pouco o robô faça uma operação, tá? Daqui a pouco pode acontecer aí. Só que como é que eu opero de forma manual? Eu utilizo o High-Low, que é esse indicador aqui vermelhinho e verde aqui, né? Ele é um indicador de tendência. Então, quando ele aponta aqui um vermelho, que nem aqui, ele recomenda, tá dizendo para te vender. Só que para confirmar se é uma tendência clara mesmo de venda, eu preciso ter o cruzamento de médias aqui embaixo. Então eu preciso vir aqui, conferir, pô, realmente aqui teve o cruzamento, deve dar venda. Então aqui a gente teve venda e seguiu até aqui. Eu pegaria na minha metodologia essa operação aqui, ó, 2.500 pontos. Só que eu teria que estar na frente do PC, olhando para isso, fazendo essa operação, executando para abrir e para finalizar. Aqui assim, ó, ele começou a dar um sinal verde aqui para tá virando a tendência. Então talvez eu teria desfeito essa operação, mas aqui embaixo não confirmou ainda. Se eu olhar nos 5 minutos, provavelmente sim, ó, aqui nos 5 minutos ele já teria desmontado a operação, tá? No meu tipo de operação manual, tá? Mas eu não consigo ficar olhando para isso no PC, ficar operando. De vez em quando tem um tempinho, eu vou lá e faço algo. Mas na prática eu prefiro usar os robôs porque eles entregam um resultado melhor, né? Se a gente voltar aqui, deixa eu trocar de tela, a gente vai ver o seguinte, ó. Cá, eu vou mostrar essa estatística para vocês aqui. Assim, olha aqui, ó. Essa aqui é uma estatística, ó. 3% dos traders, né, segundo o FGV, eles têm um estudo que foi feito em 2020, são vitoriosos, né, são vencedores. Claro, eles pegaram um período, né, e analisaram quantos trades tinham dinheiro no final, né, desse período. E 3% apenas tiveram bons resultados. Nos robôs, com trades automatizados, 52% das operações são vencedoras. Isso é uma média, tá? Quando tu escolher tua estratégia, tu vai ver assim, quanto por cento das minhas operações são vencedoras. E aí tu vai escolher a estratégia que mais se adequa, né, à tua necessidade. Então aqui é a primeira coisa. E olha, esse outro dado, né, essa outra questão
que é o tempo, né? O estresse. Quando tu faz trade manual, tu vai gastar de 40 a 80 horas por mês. Tá? Isso é uma estatística. Quando tu faz isso de forma automatizada, 1 hora, 3 horas por mês, tu já resolveu o teu problema. Então, que na prática tu ir lá dar uma conferida nos resultados, ver se está tudo certo, né? Analisar a estratégia e tal. E deu, não precisa fazer mais nada. Então, por tudo isso, eu aderi aos robôs, tá? Escolhi algumas estratégias e selecionei isso para os nossos clientes lá da X10 Investimentos. Para quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, aqui nos links aqui embaixo, na descrição eu deixei os contatos, para falar sobre isso. Eu ajudo a selecionar a estratégia, implantar um robô, organizar isso tudo, e para os nossos clientes não tem custo nenhum. Tá? Esse é o grande detalhe. Quem é cliente da X10 lá, tem um robô que teria um custo de uns 200, 300 reais por mês, e a estratégia, tudo sem custo. Então é só questão de escolher a estratégia que mais vai se adaptar a cada um e botar a rodar. Eu tenho uma estratégia que é um robô que opera bem pouco, de vez em quando ele faz operações, mas é extremamente assertivo, e é isso que eu gosto, tá? É isso que eu busco. Então, a gente vai ter mais 2 vídeos explicando agora como fazer a contratação, como fazer a configuração e depois como usar a plataforma, tá? Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado, como eu gosto de operar com os robôs de forma automática.